Fala aí pessoal do canal Rádio Amadores da Laté, aqui é o Alexandre e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais longo que vai tratar sobre o regulamento do serviço do rádio amador no nosso país, tá ok? É o anexo à resolução número 449 de 17 de novembro de 2006, tá ok? Você pode encontrar isso aqui na internet com muita facilidade, são 16 páginas. Eu vou estar falando alguns tópicos, tá? Algumas partes aí que eu grifei para a gente poder ter aí uma noção do que é e ver que o negócio não é brincadeira, né? Não é só você comprar um rádio e sair falando. Existe todo um processo, uma lei, uma regulamentação, todo um dispositivo criado por quem faz as leis no nosso país para que esse serviço possa acontecer dentro da normalidade do nosso país, das nossas leis de comunicação. Beleza? Vamos lá. Os objetivos desse regulamento. Esse regulamento tem por objetivo disciplinar as condições para a execução do serviço do radioamador e a obtenção do certificado do operador de estação de radioamador, que é o COER, aquela carteirinha que você tem aí. As estações do serviço de radioamador devem operar nas condições estabelecidas no regulamento de uso do espectro de radiofrequências, bem como no regulamento sobre as condições de uso da frequência das estações de serviço de radioamador. Então você tem que ter o COER, você tem que ter o equipamento correto para trabalhar dentro da faixa correta e você tem que trabalhar na frequência correta. Então a frequência ela é toda canalizada, vamos dizer assim, para determinadas modalidades de radioamadores, serviços públicos públicos essenciais, Exército, Marinha, Aeronáutica e outros serviços mais. Telefonia celular, que também funciona via rádio. Você não sabia que o seu celular nada mais é do que um HT melhorado? Que as antenas de celular são nada mais nada menos do que repetidoras melhoradas com mais recursos? Então, por aí se vê que o negócio não é brincadeira, tá? A execução do serviço de radioamador é regida pela Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, por outros regulamentos e normas aplicáveis aos serviços do radioamador. Então, pessoal, a lei que rege toda essa parte de regulamentar do radioamador é a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997. Então o negócio não é brincadeira, tem uma lei, tem uma regulamentação, tem uma forma de se fazer o negócio dar certo, porque é uma coisa importante para o país, né? E terceira parte que é muito importante, que eu até grifei aqui, ó, muito importante, você tem que entender o seguinte: o serviço de radioamador é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigação técnica, levado a efeito por amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal, que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial, que não visem nenhuma coisa relacionada ao... Então, esse negócio aí de ficar fazendo esses negocinhos aí, tá errado, de acordo com a lei. As definições, tá? Para os fins que se destina este regulamento, aplica-se as seguintes definições. Comunicação é a terceira parte. Mensagem enviada pelo operador de controle, que é a primeira parte, de uma estação de radioamador para outro operador de estação de radioamador, que é a segunda parte, em favor de outra pessoa, que é a terceira parte. Então, se você transmite uma mensagem para a lei, isso já é uma comunicação, tá? Sendo feita pela radiofrequência, que deve obedecer todas as normas aí regulamentares do nosso país pelo órgão que hoje em dia é a chamada Anatel, ok? Outra definição importante: certificado de operador de estação de radioamador, o tão conhecido COER. É o documento expedido pela Anatel à pessoa física que tenha comprovado ser possuidora de capacidade técnica para operar a estação de radioamador.
Aí eu peguei e escrevi aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler, que não precisa, não necessariamente, eu acredito que falta essa parte, que é a parte de capacidade psicológica, porque às vezes o cara tem a capacidade técnica, mas ele não tem a capacidade psicológica de ser um bom radioamador. Entendeu? Ele não tem a capacidade técnica de ser uma pessoa que saiba ouvir, que tem a capacidade técnica, que saiba esperar para poder falar. Então eu acho que deveria ser técnica operacional, ética operacional, e tinha que ter um teste psicológico ali, meu, porque o que tem de maluco nesse negócio não é brincadeira não, meu amigo. Vamos continuar aqui. A estação de radioamador é um conjunto operacional de equipamentos, aparelhos e dispositivos e demais meios necessários à execução do serviço de radioamador, seus acessórios e periféricos e suas instalações, e as instalações que os abrigam e contemplam e complementam a concentração em locais específicos ou alternativos em terminais portáteis. O indicativo de chamada. Definição de indicativo de chamada. Indicativo de chamada da estação de radioamador é a característica que identifica uma estação e que será usado pelo radioamador no início, durante e no término de suas emissões ou comunicações. Então, pessoal, o prefixo, o indicativo de chamada, as letrinhas, seja ela qual for, deve ser utilizado na comunicação. No início, durante e no término. Por quê? Porque a lei pede. Né? Nós estamos estudando de lei. Nós estamos falando de lei, nós não estamos falando de prática. Né? Na prática, o que a maioria das pessoas fazem, que eu já vi, em estações repetidoras, né? O pessoal dá um indicativo aí para ficar um negócio legal. Mas o legal seria se o tempo todo se usasse. A gente sabe que não usa, então vamos só ler o que está escrito aqui. A licença, definição de licença. Licença para o funcionamento dessa estação de radioamador é o documento que autoriza a estação e o funcionamento da estação de serviço radioamador, como o uso das radiofrequências associadas. Pessoal, vamos fazer uma comparação. O COER, que é o certificado de operador de radioamador, ele é, na verdade, a sua habilitação para você dirigir o carro e dirigir a moto. Já a licença da estação já é outra coisa, é o documento do carro. É ali que vai estar dizendo qual é o carro que você tem, se é gasolina, se é álcool, se é flex, qual a potência, qual o modelo. Então, na estação que você vai determinar, você vai falar assim, ó, Anatel, eu tenho COER, que é meu, intransferível, e eu tenho duas estações. Uma estação na minha casa, que é de VHF, PX, sei lá o que, e outra estação móvel, que pode ser tanto o HT quanto o rádio base no seu veículo. Tá entendido? Então, a diferença de COER para licença são essas duas coisas distintas. Então, aqui nós já temos três coisas. Indicativo de chamada, COER e licença para você ser um radioamador, que a licença, na verdade, é a licença da estação para você poder operar, que deve ser feita baseado no endereço da sua residência, né? Para ter um controle e saber te localizar se caso for necessário. Agora, da parte de autorização. Para quem é dada a autorização para ser radioamador? A autorização para a execução de serviço radioamador será expedida pela Anatel ao titular do certificado de operador de estação de radioamador, que é o COER. As associações de radioamadores também podem ter um COER especial. As universidades e escolas, as associações de movimentos escoteiros e movimento da bandeira, que eu nunca vi isso, não sei nem o que é, e a entidade civil, entidade de defesa civil. Então a defesa civil também pode ter o COER dali pode ter autorização para o serviço de radioamador também. Daí continuando. A autorização para o serviço de radioamador será formalizada pela expedição da licença de funcionamento da estação de radioamador, que incorpora também a autorização para o uso de frequências associadas. Parágrafo único. A autorização para execução do serviço será expedida a título oneroso, tem taxa, tem que pagar, por prazo indeterminado, e a autorização do uso de radiofrequências associadas será expedida pelo prazo de 20 anos, prorrogável
por igual período também a título oneroso. Então, a licença, o COER é seu, é intransferível, é igual um RG. Mas a licença para você fazer, para ter uso da sua estação, ela tem um prazo de 20 anos. Todo ano você tem que pagar uma pequena taxa, é pequena taxa, tá pessoal? Tem que entrar no site da Anatel, imprimir o boleto e pagar. E depois de 20 anos você tem que dar entrada novamente num recadastramento para sua estação, tá? Que também tem uma pequena taxa e é você que tem que procurar a Anatel. Não adianta você, vou esperar passar 20 anos que a Anatel vai me procurar. Não vai procurar você. Continuando das licenças. A licença para o funcionamento da estação de rádio amador é intransferível, na qual constará necessariamente o nome do autorizante, no caso a Anatel, a sua classe, o indicativo de chamada da estação, a potência autorizada. A licença autoriza o radioamador a utilizar qualquer das frequências destinadas à sua classe, em conformidade com o regulamento sobre as condições de uso das frequências para estações de serviço de radioamador. Pessoal, as classes, depois nós vamos fazer um vídeo sobre classes, tá? Classe A, B e C. Legal? Porque cada classe vai ter uma particularidade. Legal? Depois a gente vai fazer um outro vídeo só sobre classes, para a gente poder entender as classes, que é muito interessante. Parágrafo único. A estação de radioamador com capacidade para comunicação via satélite somente poderá operar se constar na licença para o funcionamento da estação observação a respeito com devido destaque. Pessoal, quando você vai fazer lá o seu processo para você entrar com a sua estação na Anatel, tem um campo lá que você escolhe se você vai querer ter o direito de operar via satélite ou não, tá? Então, observe isso. Quando você for fazer o cadastro lá, o requerimento, observe essa parte que é importante. Se você tem a vontade de fazer a modalidade via satélite, que não é uma coisa impossível, é uma coisa bem simples de fazer, você tem que marcar esse campo lá, beleza? Para operar via satélite também, que é uma outra modalidade. O valor e as condições de pagamento pelo direito de uso das radiofrequências serão estabelecidas no regulamento de cobrança de preço público pelo direito do uso de radiofrequências. Tudo tem um departamento por trás, pessoal. Não é assim nas coxas, não. A prorrogação do uso da radiofrequência associada sempre será onerosa e poderá ser requerida até 3 anos antes do vencimento do prazo original. E será feita com base nos dados cadastrais existentes no banco de dados da Anatel, tá? Cuja atualização incumbe o radioamador. Então você, falta 3 anos para completar 20, já vou entrar com o processo. Entra em contato com a Anatel, entra no site, dá uma ligadinha lá. Aqui não tem interesse aqui. Você também tem que expedir o radioamador que ele é estrangeiro. Quando ele chega no Brasil, ele tem que pegar um documento também, que é a solicitação da permissão internacional. E você, quando vai em outro país também, você tem que ter a permissão internacional para você operar durante 1 ano, tá legal? Isso aí é uma coisa que eu nunca vi, mas é bom você saber que tem essa questão também, tá? Outra coisa interessante aqui da extinção. A autorização do serviço radioamador não terá sua vigência sujeita a termo final. Não tem. Extinguindo-se somente por cassação, caducidade, cadecaimento e renúncia ou anulação, morte, esse tipo de coisa. A parte de taxas, a parte de classificações de estações. As estações serão classificadas. As estações de serviço radioamador podem ser fixa, aquela cujos equipamentos estejam instalados em local fixo específico, compreendendo os seguintes tipos. Tipo 1, localizada na unidade federativa onde for domicílio daquele que a detém, certo? Tipo 2, localizada na unidade federativa diferente do domicílio de sede autorizada. Ou seja, bom, eu moro aqui, eu tenho a minha estação aqui. Aqui é a minha residência. Só que eu tenho um equipamento meu lá na casa do meu pai. Tenho que ter licença? Tenho que ter licença. Meu pai é radioamador? Não é radioamador. Eu sou, então eu posso ter um equipamento lá. Desde que esse equipamento seja do tipo 2. Legal? Então lá no sítio. Tem na sua casa, tem no sítio. Mas tem que ter o documento. Não pode estar o documento lá, eu tenho 3 rádios, 3 está na minha casa, 3 está aqui no sítio. Não vai valer. Para fiscalização, não vai valer. Tá? Tipo 3.
destinada exclusivamente à emissão de sinais pilotos para estudos de propagação e aferição de equipamento de radiocomunicação. Só para quem é técnico no negócio. Estação repetidora, isso muito interessa para a gente, pessoal. Inclusive nós fizemos um outro vídeo anterior falando sobre repetidora, tá? O que são e para que serve. Acompanhe no nosso canal. Existem vários tipos de repetidora, então aqui tem as definições de acordo com a lei. Estação repetidora, aquela cujos equipamentos sejam destinados a receber sinais de rádio de uma estação de rádio amador e a retransmitir automaticamente para outras estações de rádio amador. Basicamente é isso. As estações repetidoras podem ser tipo 4, repetidora sem conexão com a rede de serviço de telecomunicação. Tipo 5, repetidora com conexão à rede de serviços telefônicos. Então a repetidora tem acesso à rede telefônica. Tá? Repetidora móvel. Agora estação móvel. Aquela cujos equipamentos são destinados a serem usados quando em movimento ou durante paradas em pontos não especificados, sendo classificadas como tipo 6 estação móvel. Tá legal? Estação terrena. Aquela com capacidade de transmissão via satélite, sendo classificada como tipo 7. Então se você vai transmitir via satélite, sua estação é denominada estação terrena. Olha que legal. Bom para você falar com os alienígenas, né? Parágrafo único. Em repetidoras do tipo 5, com conexões à rede de telefonia, é vedado o uso da mesma para a fruição de tráfego entre redes desses dois serviços. Então você não pode fazer o uso dessas repetidoras para outras ligações telefônicas, uma série de coisas muito complexas aí. A cada tipo de estação corresponderá uma licença para o funcionamento da estação de radioamador, certo? Ao radioamador é permitido licenciar mais de uma estação fixa por unidade de federação, podendo inclusive ser dos 3 tipos. Você pode ter fixa, móvel e repetidora. Sendo você classe A, você pode ter uma repetidora, certo? As restrições na localização das estações. Ao autorizado é garantido o direito de instalar seu sistema irradiante, observados os preceitos específicos sobre a matéria, relativos às zonas de proteção, aeródromos de helicópteros, bem como de auxílio da navegação, áreas costeiras ou consideradas normas de engenharia e posturas federais, estaduais e municipais, aplicáveis às construções, escavações e logradouros públicos. Aí que tá. Eu esqueci de marcar essa parte, mas essa parte é importante. Você mora num condomínio, tem prédio, lá, aquele prédio bonito. Você não vai querer colocar seu rádio lá? Não pode. Pode. Na convenção, no regulamento interno do condomínio, consta alguma coisa? Consta. Mas isso tem base legal? Isso tem base, é lei municipal que proíbe isso? É federal, é estadual? Meu amigo, procura saber e põe a sua antena lá. Você mora num condomínio, põe a sua antena lá, você tem o direito. Se você é um radioamador, seu equipamento é homologado, você tem a sua licença, você paga certinho, tem seu COER, você pode colocar a sua antena lá. Procura saber direitinho dos seus direitos que você vai poder. Procura a lei da antena. Tem uma outra lei que vai ser em um outro vídeo que nós vamos fazer, que é específico sobre isso aí. Tá? Na instalação da estação transmissora do serviço radioamador deverá ser observado o atendimento à regulamentação emitida pela Anatel referente à exposição humana a campos eletromagnéticos e etc. Não se preocupe com isso aí que já o rádio é bem regulado. Certificado de estação de radioamador. Das regras gerais. O certificado de operador de estação de radioamador é expedido a título oneroso, ou seja, vai ter uma taxa, é intransferível, tem prazo de validade indeterminado e habilita seu titular a operar, a obter autorização para a execução do serviço radioamador e a operar a estação do mencionado serviço devidamente licenciada, podendo ser obtido por qualquer pessoa física residente no Brasil. O prazo para o requerimento do COER será de 12 meses a contar da data da publicação dos resultados do teste da avaliação, uma vez que é de 1 ano a validade das provas realizadas. Então, você fez a prova, vai correr atrás do COER, você tem 1 ano, passou 1 ano, meu amigo, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, corre atrás. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado de obtenção do COER, devendo operar sua estação nas condições equivalentes à da sua habilitação original em conformidade com a regulamentação brasileira. Ao término do prazo da validade de sua habilitação original,
e permanecendo no Brasil, o radioamador deverá atualizar sua habilitação original ou obter o certificado de estação de operador de radioamador no Brasil. Ou seja, tem que ver qual que é a lei vigente do país do camarada lá que veio para cá. O COER será concedido aos aprovados em testes de avaliação segundo as seguintes classes. Classe C, que é a classe início, né? Aos aprovados nos testes de técnica e ética operacional, que são as duas matérias que você faz. E técnica e ética operacional e legislação de comunicação, certo? Classe B, aos portadores do COER, ou seja, para ser classe B você já tem que ter o COER. Menores de 18 anos decorridos 2 anos da data da expedição do COER, da classe C. Aos maiores de 18 anos, desde que aprovados em ambos os casos dos testes de técnica e ética operacional, legislação de comunicação e conhecimentos básicos em eletrônica e eletricidade, transmissão e recepção de tipo de sinal de código Morse. Então, pessoal, para a classe B, você vai ter que fazer a parte de eletrônica, radioeletricidade, transmissão e recepção em CW. É isso aí que pega, pessoal. CW tem que estudar muito. CW, para quem não sabe, é o código Morse. Provavelmente a gente vai fazer um vídeo sobre o código Morse aí mais para frente também. Classe A são os radioamadores classe B, decorrido 1 ano da data da expedição do COER da classe B e aprovados no teste de técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações, conhecimentos técnicos em eletrônica e eletricidade e transmissão e recepção auditiva dos sinais de código Morse, certo? As inscrições para a mudança de classe somente podem ser efetuadas após encerrar os prazos descritos nos anexos 1 e 3. Tá? Estando isentos em função de classe pretendida os testes de conhecimento básico e técnico de eletrônica e radioeletricidade ou transmissão e recepção auditiva ou de sinais de código Morse, candidato que comprove possuir tais capacidades técnicas e operacionalmente, conforme a tabela 3. Aspectos operacionais técnicos das regras gerais. As estações de radioamador devem operar em conformidade com a respectiva licença, ou seja, a sua licença vai determinar qual aparelho que você tem. Vamos fazer uma comparação. Você tem a sua habilitação para pilotar carro. Você pode pegar um caminhão, um ônibus? Não pode. Então é a sua habilitação que determina o veículo que você pode operar. Mesma coisa o rádio. É a sua licença e a sua classe que vai determinar o equipamento que você pode ter, que você pode operar, certo? Ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do serviço. Está grifado aqui. Ó. Assim como usar de palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Pessoal, isso é muito importante, né? Você pega o rádio aí, você escaneia, você escuta cada coisa que o negócio é feio. É ruim para quem? Para a categoria, é ruim para o camarada, é ruim para todo mundo. Então tem que focar o negócio. Não pode desvirtuar. O radioamador é obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos que constituem suas estações, garantindo-lhe o funcionamento dentro das especificações e normas. No caso no uso de equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, o radioamador deverá prestar as informações relativas às características técnicas das estações e seus projetos. Então, aquele cara que fica modificando o rádio, abre potência, abre isso, abre aquilo, faz o rádio pegar a aviação. Está errado, não pode. Tá? A estação de radioamador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro radioamador na presença do titular da estação ou responsável, e respeitadas as éticas de serviço e as condições das legislações vigentes no país. Legal. Um outro radioamador pode operar na sua estação? Pode, desde que você esteja ali. Certo? O radioamador que eventualmente operar a estação da qual não seja o titular, poderá transmitir o indicativo de chamada de sua estação e a da estação que estiver operando para se identificar. Limitada a sua operação às faixas de frequências e tipo de emissão de potências atribuídas à classe de menor grau, seja do radioamador visitante ou da estação visitada. Parágrafo único. O radioamador estrangeiro poderá operar eventualmente estação de radioamador na presença do titular ou responsável pela estação, devendo, nesse caso, transmitir, além do indicativo de chamada, constantemente do seu documento de habilitação,
original a estação que estiver operando. Isso aqui não vem ao caso. E a questão de transmissão simultânea. A transmissão simultânea em uma ou mais faixas de frequência é permitida nos seguintes casos. Ou seja, pessoal, você tem lá na sua estação lá 3 rádios. Aí você pega os 3 PTT e fica falando nas 3 estações. Não pode. Quando que vai poder? Vai poder em condições de boletins informativos de associações de radioamadores. Você está ali num clube de radioamadores, você está transmitindo para os membros do seu clube em várias frequências. Em UHF, VHF, em PX, 40 metros, 40 metros e assim por diante. Porque é um comunicado que o pessoal está esperando. Na transmissão realizada por qualquer radioamador, quando configurado situação emergencial ou de calamidade pública. Ou seja, está acontecendo uma situação muito grave e você tem que comunicar uma catástrofe ambiental da natureza. Você pode transmitir em uma ou mais frequências, quantas frequências você precisar, desde que seja comprovada a situação de calamidade pública, risco iminente, catástrofe, incêndio, esse tipo de coisa. Nas experimentações e condições normais que envolvem as estações repetidoras, que exijam necessariamente o emprego de outra faixa de frequência para a complementação da transmissão. Às vezes, pessoal, tem uma repetidora que ela começa a transmitir aqui numa frequência e para ela chegar mais longe ela precisa de uma outra, então ela pode transmitir em outra frequência, desde que seja para atingir as experimentações que eles estão fazendo ali. Nas competições internacionais você pode transmitir em diversas frequências. Não poderá o radioamador operar estações sem identificá-la. Parágrafo único. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deverá ser transmitido pelo menos a cada 1 hora, preferencialmente de 10 em 10 minutos anteriores ou posteriores à hora cheia. É uma parte que está grifada e muito importante. O tempo todo e em todas as faixas de frequência, o operador de estação deve dar prioridade às estações de comunicação de emergência. Você está lá naquele QSO gostoso lá, entra um camarada móvel na Dutra, que ele está passando por uma situação e ele precisa de ajuda. Você para o QSO, escuta o que o cara tem a falar e presta sua ajuda da melhor forma possível. Tá? Então o QTC de emergência tem que ser levado muito em consideração. Às vezes o pessoal passa shampoo, né? Faz aquela brincadeira que está acontecendo alguma coisa, provar. Não é isso não, que isso aí está complicando a biela aí. Poderão ser utilizados nos comunicados entre radioamadores o código Q das séries QRA até o QUZ. Então você vai pegar o código Q todinho lá e pelos radioamadores você pode usar essa fração do código Q, que tem a parte do código Q que é da aeronáutica, a parte do código Q que é dos militares e assim por diante. E o código fonético internacional, lá, o alfa, beta, charlie e assim por diante. Outra parte importante das definições das estações repetidoras. A licença para a estação repetidora de serviço radioamador poderá ser requerida por titular do certificado de operador de estação de radioamador, associação de radioamadores, universidade e escolas, associação de movimentos escoteiros, entidades da defesa civil. A estação repetidora deve possuir dispositivos que irradiam automaticamente seu indicativo de chamada em intervalos não superiores a 10 minutos, bem como dispositivos para serem desligados remotamente. Ou seja, as repetidoras elas têm que, de 10 em 10 minutos no mínimo, passar o prefixo dela. Falar que ela é estação tal, que ela opera em tal frequência, que ela é de tal cidade, qual é o subtom. Se você localizar uma repetidora, você põe para você ouvir e não fala nada. Que ela vai, de tempos em tempos, ela vai fazer um comercial ali. O vídeo está ficando um pouco longo, pessoal, mas fazer o que? É lei. A estação repetidora, outra coisa importante que eu esqueci aqui, eu grifei e esqueci de falar. Que todas as repetidoras têm que ter um dispositivo de desligá-la remotamente. Por quê? Porque ela pode estar sendo utilizada de forma errada e está prejudicando um monte de gente. Aí você vai lá, digita o código, quem tem que é o mantenedor, digita o código, e ela desativa ou ativa. Isso aí é legislação, beleza? A estação repetidora poderá manter sua transmissão no máximo por 5 segundos após os... nada a ver. Quase terminando já, pessoal, chegando no final. Tá na hora já de você dar aquele like, se inscrever, deixar o seu comentário. Aqui, ó. O uso continuado da estação repetidora não poderá exceder 3 minutos, devendo a estação possuir dispositivo que desliga automaticamente após esse término. Isso aí, pessoal, para você não grudar na repetidora lá e ficar lá, então você tem que soltar. Se você não solta, ela mesmo vai fazer você soltar, ela vai cair. Você vai derrubar da repetidora.
Só que 3 minutos eu acho pouco, então eu tenho visto algumas repetidoras, eu vou até marcar isso aqui, grifar, que eu vou perguntar pro pessoal. Repetidora com 3 minutos eu não vi ainda, viu? Só quando eles estão no comecinho. Que outra coisa aqui. Boletins informativos, comunicação. Chique. Beleza, pessoal. O que a gente ia falar dessa parte, a gente vai parar por aqui, que não o vídeo vai ficar muito longo. Depois nós vamos falar sobre os indicativos de chamada, beleza? Quero deixar um agradecimento especial a todos vocês que estão curtindo nosso canal, fazendo parte aí dessa família. E pedir que você que não se inscreveu, se inscreva. Se você já se inscreveu, curta. Se você puder pegar esse link e jogar na sua rede social, vai ficar legal também. Se quiser fazer parte da minha rede social, é só mandar lá uma mensagem lá pelo próprio YouTube, que a gente vai poder entrar em contato. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.